Bom dia, boa tarde ou boa noite, pessoal. Sou o Highlander Faria e vamos aqui para a nossa quarta videoaula, né, referente ao mini curso de AutoCAD aplicado a sistemas fotovoltaicos, tá? Bom, indo para a nossa tela aqui, novamente, né? Bom, na última aula, a gente viu como fazer o ajuste da planta arquitetônica para iniciar um projeto elétrico, né? Acabei de identificar um erro aqui, gente. Deixa eu tirar essa câmera para a gente visualizar melhor. Acabei de verificar um erro aqui, tá? Vocês, pelo amor de Deus, já desconsidere isso aqui. É um projeto elétrico, tá? Lembrando que na última aula a gente viu o ajuste da planta arquitetônica para iniciar um projeto elétrico, tá? Independente do projeto elétrico, seja ele fotovoltaico, ou projeto de instalações elétricas, é o mesmo tratamento, tá? A gente exclui tudo que não interessa para a gente e vai dar ênfase no que interessa, né? Bom, hoje vamos dar um choque aqui nessa aula 4, né? Quem não assistiu às demais aulas, voltem aí e dê um choque lá para acompanhar direitinho o mini curso, tá? Mas são bem simples, tá? São videoaulas bem simples, a gente não está dando muito ênfase na teoria, a gente está praticando mesmo a rotina, né, de trabalho no AutoCAD. São coisas bem simples e quem nunca utilizou o AutoCAD consegue acompanhar muito bem, tá? Então voltem lá na aula 1, 2, 3 e revisem elas, tentem fazer o que está sendo apresentado, tá? E pratiquem. Bom, então hoje a aula 4 a gente vai para os cálculos e dimensionamento do sistema fotovoltaico, tá? E ao final não, ao longo da aula eu vou utilizar o Excel para explicar como está sendo feito, né, esse dimensionamento, tá? Então eu já fiz um exemplo e eu vou apresentar como ele foi feito para vocês, ok? Então vamos dar uma fugida do AutoCAD hoje. Então, as considerações, né? Quais as considerações para o dimensionamento do nosso sistema? O primeiro de tudo, a gente precisa obter um consumo, né? Qual é o consumo da sua residência? A gente precisa desse parâmetro para fazer o dimensionamento do sistema. E a gente consegue isso por meio do histórico de faturamento da unidade consumidora, tá? Na conta de energia, na fatura de energia, a gente tem esse histórico de faturamento, principalmente aqui da SEB, tá? Algumas concessionárias pode ser que não tenha esse histórico explícito, mas você consegue, ou juntando as últimas 12 faturas e anotando esses valores, tá? Esse consumo, né? Lembrando que é dado em quilowatt-hora, tá? Então, a gente precisa desse dado para a gente poder dimensionar o quanto a gente precisa gerar nesse sistema, ok? Lembrando que isso para você tentar abater a sua conta de energia, né? Pagando apenas a tarifa mínima, que ela é obrigatória. Então, outra consideração são as perdas, né? Tem gente que despreza perdas em projetos pequenos. Eu particularmente não acho legal, tá? Desprezar perdas, pois elas existem, né? Então, acho que a gente não pode desprezar. E a gente vai explicar melhor isso, tá? Bom, outra consideração, o tipo de fornecimento, né? O tipo de fornecimento é o monofásico, bifásico ou trifásico, né? O que que esse tipo de fornecimento vai ajudar a gente? É, a ANEEL, ela diz que o monofásico, a tarifa mínima do monofásico é de 30 kWh, tá? Quilowatt-hora dia. Então, aliás, quilowatt-hora mês, né? 30 kWh mês. O bifásico é 50 kWh mês e o trifásico é 100 kWh mês, tá? Então, essa, esse, essa é a fatura mínima, né, que a gente precisa pagar dependendo do tipo de fornecimento. Então, se você tem um trifásico aí, de qualquer forma você precisa pagar 100 kWh mês. Então, não adianta você dimensionar o seu sistema
sem desconsiderar esses 100 kWh mês. Senão você vai estar gerando 100 kWh mês a mais do que você vai utilizar, tá? Porque independente se você gera para abater a sua conta de energia ou se você gera para gerar crédito com a concessionária, você vai precisar pagar essa tarifa mínima, tá? A gente vai ver isso melhor na planilha. A irradiação, né? A irradiação é o... Na verdade, existe uma confusão entre irradiação, irradiância e irradiação solar, né? Bom, a irradiância é a potência, né, do espectro solar por área de superfície, né, por metro quadrado, ou seja, potência por metro quadrado. Agora, a irradiação solar, ela é o fluxo de potência, tá? O fluxo de energia do espectro solar por área, tá? A área de superfície, ou seja, ele é a potência é, pelo tempo, né, vezes o tempo, que em cima dessa área de superfície, ou seja, ela é quilowatt-hora por metro quadrado, tá? Então, isso é irradiação solar, ou radiação solar, tá? Então, especificações. O que vai definir também a quantidade de placas que a gente vai utilizar depende da nossa especificação, tá? Por exemplo, a gente vai utilizar placa de 260 watts ou a gente vai usar placa de 310 watts. Isso a gente vai ter que decidir, a gente vai ter que definir para saber quantas placas a gente vai utilizar. Bom, partindo aqui das equações, né, iniciais para o nosso dimensionamento, a gente tem a equação do consumo de energia, né? Lá da física, a gente viu que o consumo de energia elétrica é dado pela potência de um determinado equipamento vezes o período que esse equipamento é ligado, ou seja, aqui deveria ter um ΔT, né? Que é o espaço de tempo que esse equipamento está ligado. Mas a gente sabe que aqui é o tempo final menos o tempo inicial, tá? Então a gente vai considerar o tempo que ele está funcionando. Então o que a gente vai chamar esse E aqui, essa energia? É a energia de geração, né? A energia que a gente precisa gerar, ou seja, aqui a gente vai colocar o consumo da unidade consumidora, tá? Então a gente vai encontrar o consumo dia, quilowatt-hora dia, e vai colocar nesse Ezinho aqui. Aqui é a potência de painéis, tá? Qual é a potência de painéis que a gente precisa, considerando o tempo de irradiação, né, que a gente tem ao longo do dia, tá? E a gente eu vou mostrar direitinho como encontra isso aqui, tá? Então, resumindo, falando de novo o que eu acabei de falar, a potência dos painéis, então vai ser a energia que a gente precisa gerar, energia de geração, dividido pelo tempo de irradiação ao longo do dia, tá? Período de irradiação ao longo do dia. Bom, consideração de perdas, né? Onde eu vou colocar considerações das perdas aqui no nosso dimensionamento. A gente tem a equação que eu acabei de apresentar, a potência dos painéis, né? Que é a energia de geração, a energia que a gente precisa gerar, que é aquela lá da fatura. A gente vai calcular quanto é consumido por dia e vai colocar aqui, tá? O tempo de irradiação, esse aqui a gente vai descobrir por meio do site da Cresesb, tá? Eu vou apresentar para vocês qual é o procedimento para a gente encontrar esse tempo. Isso varia dependendo da sua localidade, tá? Aqui é o rendimento, tá? Então, a gente sabe que em todo sistema elétrico a gente tem perdas, né? Perda nos condutores por efeito Joule, principalmente por ter um inversor de frequência, converter de contínuo para alternado, a gente tem perda ali também. E no sistema fotovoltaico a gente tem uma perda que é muito superior a essas perdas por efeito Joule, por conversão, que é a perda por temperatura, tá? Então, às vezes varia muito a radiação solar ao longo do dia. Então você tem que prever a perda, tá? Porque não é uma geração
constante. Ela é constante enquanto tem radiação. Então a gente tem que considerar, seja um valor baixo, mas a gente precisa considerar, tá? E então, qual é o próximo procedimento? Para a gente encontrar qual é essa energia de geração, a gente vai pegar todas as contas, o consumo, né, faturado nos últimos 12 meses da unidade consumidora que a gente está fazendo o projeto e vai dividir por 12, né? A gente vai encontrar a energia consumida no mês, tá? Uma média, né? Uma média aritmética simples aqui. Tá, e aqui a gente vai encontrar uma média, né, do dia. Qual é a energia consumida no dia, né? Então aqui é quilowatt-hora dia, tá? A gente vai dividir o mês por 30, a gente vai obter o dia. Então eu vou para a planilha agora para apresentar melhor para vocês, né? Ó, essa é a planilha que eu fiz para vocês, tá? Eu vou disponibilizar essa planilha para vocês, lembrando que eu vou disponibilizar também a planta, tá? Da última videoaula. Eu vou disponibilizar a planta para vocês tratarem a planta e praticarem o procedimento, né? Uma coisa simples, a gente simplesmente criou um layer e substituiu. Mas enfim, aqui, deixa eu abrir a outra, que essa aqui já está bloqueada, tem as células bloqueadas para facilitar a vida e ninguém, quem não tem experiência com o Excel, não corre o risco de alterar as fórmulas sem querer, né? Então vou abrir a mesma? Não. Tá, eu vou só colocar aqui para ficar mais fácil o entendimento. Beleza, então o tipo de fornecimento. Como eu disse anteriormente, né, que a gente vai escolher qual é o tipo de fornecimento da unidade consumidora. E aqui, se eu colocar bifásico, naturalmente ele vai considerar que esses quilowatt-hora mês é 50 kW. Então vamos deixar aqui no monofásico, né, visto que é uma demanda muito baixa dessa unidade consumidora. Aqui a gente vai colocar o mês e ano dessa fatura. E aqui vai ser o histórico, né? Já vem esses valores prontinho lá na sua fatura de energia. Se você quiser pegar a sua fatura para acompanhar, é bem simples, tá? É bem explícito lá e vem escrito como histórico de faturamento. É a média mensal, a gente vai utilizar aquela forma de somar tudo isso aqui, dividir por 12 e a gente vai subtrair dessa taxa mínima, tá? Que não tem como correr dela. Então a gente não precisa gerar isso aqui. A gente vai subtrair essa taxa mínima que a gente precisa pagar para a gente ter uma maior precisão do nosso dimensionamento, tá? Visto que a gente já está considerando perdas e a gente está considerando uma outra perda que é na quantidade de placa, que a gente vai chegar lá. Ok? Bom, a média diária, a gente vai pegar isso aqui e dividir por 30, né? Simples. Agora, vindo aqui para essa outra tabelinha, é a potência de painéis que a gente vai precisar. Como eu mostrei aqui na equação, a potência de painéis que a gente vai precisar é a potência de geração, que é aquela média, dividido pelo tempo de radiação vezes o rendimento, né? O rendimento nada mais é que as perdas que a gente vai considerar, tá? Aqui eu coloquei um rendimento de 0,85, né? Ou seja, 85% do nosso sistema, então é um rendimento muito bom, tá? É melhor você considerar um rendimento baixo do que melhor considerar um rendimento alto do que não considerar um rendimento, ok? Então, aqui a gente simplesmente pegou esse valor de quilowatt-hora dia, ok? Que é a necessidade do que a gente precisa gerar. Sabendo que a gente precisa gerar isso, a gente sabe que ao longo do dia a gente tem muita variação da radiação solar, né? E por meio do site da Cresesb, a gente vai vir aqui, ó, no Google, aí a gente vai digitar aqui Cresesb. Tá? A gente vem aqui no site da Cresesb, aí a gente vem aqui, ó, potencial energético.
A gente vem em potencial solar. E aqui a gente vai colocar a latitude e longitude do lugar que a gente está fazendo o dimensionamento, né? Se o nosso projeto é em Brasília, a gente vai digitar aqui, ó, Brasília. Tá? A gente vai vir aqui em Brasília, no mapa, Google Maps. Nesse Google Maps, a gente vai chegar aqui e vamos clicar aqui em Brasília, com o botão esquerdo do mouse. Aí aqui a gente vai clicar com o botão direito, tá? Com o botão direito a gente vai perguntar ao Google Maps o que há aqui. O que há aqui, Google Maps? Ele vai falar para a gente a latitude e a longitude desse local, beleza? Então, quando a gente obter a latitude e longitude desse local, clicando na latitude e longitude, a gente vai pegar ela aqui, ó. Latitude, a gente sabe que a latitude vem primeiro. Aí a gente vai colar aqui, e aqui a gente vai colar a longitude, tá? Então, a gente vem buscar. Aí aqui a gente tem, ele encontrou para a gente aqui, ó, três diferentes locais, né? Então a gente vai aqui, vamos no do meio aqui, né? Bom, aqui a gente pode perceber que ele está dando para a gente um gráfico, né? Mostrando a irradiação solar diária, média e mensal, né? Então aqui ele fala mensal, aí aqui ele faz a média desses meses aqui e me diz aqui. Só que aqui ele está considerando o plano horizontal, ou seja, 0 graus de inclinação, né? Aqui ele já coloca norte, porque é a melhor eficiência, né, que a gente tem em relação às placas. A maior média anual que a gente tem é 18 graus ao norte, tá? Lá no nosso projeto a gente vai utilizar 8 graus ao norte. Então a gente não vai pegar esse valor aqui, tá? Ângulo igual a latitude nem a maior média. A gente vai pegar esse plano horizontal aqui, que é de 5,25, tá? Esse valor aqui é dado em quilowatt-hora por metro quadrado vezes dia, né? Mas sabendo que a gente já tem, a gente vai escolher uma placa que já tem a potência determinada e já tem o tamanho especificado, a gente vai desprezar essas unidades aqui, tá? Do quilowatt dividido pelo metro quadrado. O que importa para a gente aqui é a hora-dia, né? Porque isso aqui é a hora, quantas horas do dia que a gente tem essa radiação no pico, ok? Então, a gente vai considerar aqui, quanto que eu tinha falado? 5,25. Ó, eu vou alterar aqui, vou botar aqui 5,25, tá? Considerando esse rendimento de 0,85, que você vai definir o seu rendimento, tá? E aqui a gente vai ver qual é a potência de painel que a gente precisa para poder suprir esse consumo de energia diário, né? Então aqui a gente tem quilowatt pico, a gente vai pegar esse quilowatt, a gente vai escolher aqui o painel, a gente vai escolher um painel, vou escolher um painel de 310 watts, tá? Aqui eu coloquei alguns que são bem comuns em sistemas residenciais, para vocês brincarem aqui, tá? Então aqui eu vou escolher esse de 310, a potência necessária é essa aqui, né? Eu simplesmente peguei isso aqui e multipliquei por 1000, tá? Aqui está em quilowatt, aqui eu botei em watt. A quantidade nada mais é do que a potência que a gente precisa dividido pela potência dos painéis que já são definidas, tá? Então, simplesmente a gente pegou esse quilowatt-hora aqui, né? Esse quilowatt, na verdade, e eliminou com esse quilowatt aqui, tá? Ou seja, a gente tirou, né? Eliminou as unidades aí. Lembrando, tem alguma coisa aqui que está errada nessa planilha, né? Aqui não é quilowatt pico.
Aqui é quilowatt-hora, né? Na verdade, aqui é hora, aqui é quilowatt-pico sim, né? Porque aqui que a gente eliminou o quilowatt-hora por hora. Então aqui a gente cortou hora dia, sobrou o quilowatt, né? E sabendo que aqui a gente está considerando só o período de pico ao longo do dia, a gente tem aqui então quilowatt-pico, ok? Uma ô louco, tivemos uma confusãozinha aqui, né? Mas é isso aqui mesmo, não estava errado não, tá? Bom, então aqui escolhemos a potência dos painéis, potência necessária, então é isso aqui vezes 1000, mudando de quilowatt para watt, que é watt pico, a rigor, e dividindo isso aqui por isso, a gente tem, vamos precisar de 5,11 placas, mas como que a gente vai pegar 5 placas e vamos pegar uma outra placa e pegar 0,11 dela? Não tem como, né? Então vamos arredondar isso aqui para cima. É mais uma margem de erro aqui que a gente está colocando além do nosso rendimento, tá? Então, é melhor que a gente tenha um sistema que gere crédito do que tenha um sistema que a gente gastou, fez um investimento considerável e ele não está suprindo o que a gente esperava, né? Então, é melhor você arredondar para cima aqui, ok? Bom, e o inversor de frequência eu considerei um range de 20% aqui, da potência dos painéis, tá? Tanto para baixo quanto para cima. Então, se o meu painel, a gente precisava de uma potência de 1585,43 watts, eu multiplico isso aqui, eu peguei isso aqui, né, e subtraí de 20% disso, e peguei isso aqui e multipliquei por 20%, ou seja, eu botei um range aqui de 20% para cima e 20% para baixo, e meu inversor tem que ser maior que isso, mas tem que ser menor que isso, ok? Então, aqui eu escolheria um inversor de 1,5 kW pico, tá? Que atenderia o nosso sistema, estaria dentro do range de 20%, né? Então, a gente teria aqui o nosso dimensionamento do nosso sistema, ok? Então, só uma informaçãozinha, tá, pessoal? Esses inversores de 1.5, as marcas que são mais certificadas, né, Sungrow, ABB, essas marcas melhores, elas não fabricam mais esse inversor de 1.5, tá? A gente até encontra de algumas marcas de segunda linha, mas não de primeira linha, tá? O mínimo que a gente encontra de primeira linha é de 2 kW pico, tá? Então, a gente vai usar aqui, na teoria, né, o de 1.5, mas a gente vamos utilizar o de utilizaria na prática um de 2 e falaria para o cliente, né, que devido à não existência de material de qualidade, né, desse tipo de inversor de 1,5 kW pico, a gente vai usar o de 2, né, que não varia tanto no preço, e você, né, conseguiria ter mais geração, e você poderia colocar mais placas, né, e você gerando mais energia, você poderia até abater, gerar crédito aí com a concessionária e abater uma outra conta de energia, como a gente viu nas aulas anteriores, né? E é isso, tá, pessoal? Então eu vou disponibilizar essa planilhazinha para vocês, e até a próxima videoaula, tá? Essa videoaula ficou um pouco maior do que as demais, mas é isso, tá? Espero que vocês tenham entendido bem. Eu estou pensando em abrir uma sala de aula para tirar algumas dúvidas, tá? Caso vocês tenham algumas dúvidas, porque como eu estou fazendo essas videoaulas e não estou tendo feedback de quem está assistindo, então eu vou ver a possibilidade de a gente fazer algumas aulas online, né? Para tirar as dúvidas de vocês que estão acompanhando aí o minicurso, tá? Então até logo.
e até a próxima aula. E vamos que vamos. Tchau, tchau.